Olá, bem-vindos ao nosso ano bíblico 2023. Hoje é o primeiro passo de uma longa e maravilhosa caminhada de estudos da Palavra de Deus. 3 capítulos por dia e hoje, obviamente, do capítulo 1 ao 3 do livro do Gênesis. Ei, olhar para o Gênesis é perceber a nossa origem. Se eu sei de onde vim, já sei para onde eu vou. Vim das mãos de Deus e vou para a casa de Deus morar com Ele muito em breve, é o que nos aponta as Escrituras Sagradas. Você já sabe a sua origem e sabe que você não é resultado de um acidente, você não é fruto do acaso, você é planejado, sim senhor, sim senhora. Você observa a evidência do poder de Deus através da sua palavra. Tudo era um caos, sem forma, vazia era a terra e Deus começou a pronunciar e as coisas foram acontecendo. Então, primeira conclusão, a palavra de Deus tem poder. Era o caos e através da sua palavra tudo se organizou. Coloca isso no seu coração. Por pior que seja o caos que você esteja experimentando, a intervenção da palavra de Deus põe ordem na casa. Porque Deus é um Deus que organiza as coisas e na nossa vida sua intervenção não será diferente. Ele organizará a nossa existência mais através da sua palavra. Receba a palavra de Deus a fim de que sua vida seja plenamente organizada. A impressão que nós estamos tendo no livro de Gênesis é um pai arrumando a casa para receber o filho. Ele começa a organizar o planeta Terra e como coroa da criação, ele faz o ser humano sua imagem e sua semelhança. O que estamos vendo? Um pai organizando a casa para colocar o seu filho. A cada dia onde ele vai criando cada coisa, nós temos um vocábulo hebraico chamado Yom, que acompanhado de numeral sempre se refere no idioma hebraico a dias literais. Yom 1, Yom 2, dia 1, dia 2, o que isso significa? Dia literal. Essa conversa que alguns espalham por aí, que cada dia foram 1000 anos no processo da criação, não é por aí. No hebraico, Yom acompanhado de numeral equivale a dia literal. Coloca isso também no seu coração. Você observa a trindade envolvida na criação. Você observa isso também colocado pelo apóstolo São João. Lá em João capítulo 1, do verso 1 ao 3, coloca-se em evidência a ação criadora de Deus com a participação da Trindade. E aqui você percebe a mesma coisa, né? Especialmente quando chega o momento de construir o homem, o que é dito ali? Você se lembra? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, a criação de Deus, na verdade, é a criação da Trindade, ok? Muito bem, nós estamos vendo aqui os dias colocados em disposição de modo organizado. Ele poderia ter criado tudo em 6 segundos, 6 milésimos de segundo. Ele resolveu criar em 6 dias e no 7º descansar. Parece existir um paralelo entre os dias. Por exemplo, o dia 1 com o dia 4. No dia 1 ele criou a luz e no dia 4 ele criou os luzeiros. No dia 2 ele criou os mares e o céu. E no dia 5 ele criou os animais marinhos e as aves. No dia 3 temos um paralelo com o 6, porque no 3 ele cria a terra e os animais terrestres e também o ser humano. Então você observa que o 3 está em paralelo com o 6, o 2 com o 5 e o 1 com o 4, tudo se encaixando assim perfeitamente. E no 7º dia ele descansou. O homem, como já disse, é a coroa da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, não dá margem para o processo de evolução como sendo um acidente, como sendo um processo de crescimento independente, mas na verdade tudo parte das mãos do Eterno, uma origem digna, algo planejado e obviamente a imagem e semelhança de Deus na aparência e no caráter. Sua estatura a estatura do ser humano, a estatura de Adão, maior do que os homens que habitam hoje sobre a terra,
e um corpo revestidos de uma cobertura de luz e glória, com domínio sobre todos os animais. Ele deu nome aos animais, ele era o administrador do jardim, o cuidador da terra, com uma alimentação definida no verso 29. Deus cuida ao dar uma casa, Deus cuida ao dar o mantimento para o Adão e para a Eva, e você observa que Deus deu a ordem: sede fecundos e multiplicai-vos. A árvore tinha um fruto, a árvore da vida, que se assemelhava à maçã de ouro e prata. Os homens hoje se deleitam em seus edifícios, né? Deus fez um jardim, a verdadeira felicidade. Ou seja, comparado às construções que temos hoje em dia, aquela que Deus fez no Jardim do Éden, na verdade, nem é digna tal comparação. Na atividade mental e física, Adão encontrava um dos mais elevados prazeres da sua santa existência. O que são as nossas posses hoje, comparado ao que Adão tinha? Ele era visitado pelos anjos, uma capacidade intelectual fantástica, um pouco menor apenas do que os anjos. Adão e Eva conversava, entretia, conversa com a própria natureza. Que coisa fantástica. Jardim do Éden, uma delícia. Eu falei do fruto, o fruto era como se fosse uma maçã de ouro e prata. O fruto da árvore. Que coisa, hein? Que coisa! Muito bem, estamos olhando aqui o nosso foco voltado para o Gênesis. No capítulo 2 nós temos um relato mais detalhado da criação. O capítulo 1 é aquele relato mais abrangente, o 2 é o relato mais detalhado. E aqui nós temos a inserção desses detalhes descritos acerca do sábado, necessário também no Éden, ainda que não houvesse cansaço físico, para você perceber que o sábado é mais do que algo relacionado a descanso físico. É a necessidade de interromper o trabalho para momentos de gratidão e contemplação. É parar para perceber o que Deus tem feito. O mundo diz: estou cansado, preciso descansar. Você viu como Deus é bom? Providenciou um momento para você parar, dar um stop, um break, ok? Por isso, entre outras coisas, cremos na literalidade da semana, porque você não é uma máquina, você trabalha todos os dias e é imperativo descansar no sábado. Assim como é imperativo descansar no sábado, é imperativo trabalhar nos outros dias. 6 dias trabalharás e no 7º dia será o sábado, não farás nenhum trabalho. Então, assim como é imperativo descansar no sábado, é imperativo trabalhar os outros dias da semana também. Ou seja, é ordem de Deus que trabalhemos, assim como é ordem de Deus que também descansemos. Há um propósito divino por trás do trabalho e há um propósito divino por trás do sábado, que funciona como símbolo da criação, que funciona como símbolo da redenção e que funciona como símbolo do descanso celestial, ok? Perceba, vamos comentar muito isso ao longo da trajetória do ano bíblico, ok? Você pode perceber também que não houve assim, haja luz e concernente ao homem, não aconteceu assim, haja homem. É a primeira vez que Deus toca naquilo que constrói, naquilo que faz. É o momento em que ele põe a mão no barro e molda o ser humano, a sua imagem e sua semelhança. Para tudo ele havia dito, eis que é bom. Agora, quando ele cria o ser humano, ele diz, eis que é muito bom. Entender a origem da vida traz-nos a compreensão sobre o efeito da morte, o processo da morte. Você percebe que para criar o ser humano no capítulo 2, ele junta o pó da terra com o fôlego de vida e o homem se torna alma vivente. Eu sou uma alma vivente, você é uma alma vivente, resultado da junção do pó da terra com o fôlego da vida. E a própria Bíblia explica a natureza da morte. O pó volta para a terra como era e o espírito, o fôlego de vida, volta para Deus que o deu. Ou seja, os ingredientes se separam e a morte se torna evidente através da separação desses ingredientes. Como já te falei, o Éden era uma proposta muito boa, casa, comida, aquela coisa toda, é uma delícia de lugar, não tinha imposto, não tinha aluguel, não tinha muriçoca, carapaná, mosquito, não sei como você chama,
não tinha nada de pestilência, um lugar simplesmente maravilhoso, não tinha que se dormir trancafiado com grades para não ser assaltado, ou seja, pensa num lugar delicioso, Jardim do Éden. A proposta divina é a restauração deste lugar para voltarmos ao mesmo Éden. O Éden ele foi retirado da terra e recolocado será, e teremos a alegria de frequentá-lo novamente. Imagina só que coisa extraordinária, privilégio que Adão teve e que futuramente teremos também. A árvore do conhecimento do bem e do mal não ficaria ali para sempre. Era um processo que Adão deveria ali ser submetido, Eva também, e se fosse vencido, o mal não mais incomodaria e, consequentemente, o caos não seria instaurado. Mas eles não deveriam se aproximaram, aquela era a única zona onde o inimigo poderia atacá-los, tentá-los, enfim, e foi exatamente o lugar onde eles se aproximaram. A palavra coloca no capítulo 2 que a Eva funcionaria como uma auxiliadora idônea, direitos, não é à toa que foi tirado da costela, dando noção de igualdade, não é para ser pisada, não é para ser superior, mas é para ser igual. Percebeu Adão que todos tinham uma companheira e não haveria perfeita liberdade, felicidade, melhor dizendo, se ele permanecesse sozinho. E note, a comunhão com os anjos não seria suficiente para satisfazer o Adão. Eva foi feita de sua costela, como já disse, como uma igual, para lhe prover necessidades sociais e, consequentemente, estar então se sentindo completo. Olha só que coisa extraordinária. Essa é osso da meu osso, carne da minha carne, é o que a Bíblia coloca. E aí é estabelecido não só o sábado, como também é estabelecido o casamento. E aí, como muitos dizem que tudo não passa de uma fábula, então o sábado não tem que ser guardado e o casamento não tem que ser reverenciado ou submetido a ele, são coisas ultrapassadas e inexistentes. Olha só que problema que se arruma quando não se considera a palavra de Deus como regra de fé e prática. E note, Deus disse, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Obviamente, esse deixar tem implicações financeiras, implicações geográficas e implicações emocionais. Quem casa quer casa, tem que deixar geograficamente a casa dos pais. Financeiramente, sua independência precisa ser conquistada. E emocionalmente, obviamente, você agora constitui uma família e não dá para ficar dependente emocionalmente dos pais, porque você tem sua própria vida, seu cordão umbilical precisa ser cortado para você seguir em frente. E, obviamente, isso inclui maturidade, casamento e intimidade sexual. Estavam maduros Adão e Eva para se casarem e terem intimidade sexual. Ei, a ordem não mudou, precisa ter isso em mente. Precisamos ser maduros para nos casarmos e termos intimidade sexual. O que estamos vendo no Gênesis é um relacionamento heteromonogâmico. Um homem com uma mulher, é Adão com Eva. E não estamos vendo um relacionamento diferente da saindo ou provido pelo Criador. Você observa que é a ideologia do Gênesis, homem com mulher. Você percebe no versículos mais adiante que eles estavam nus, não se envergonhavam, tudo era um ambiente de perfeição. Eles estavam sem roupa e era um ambiente perfeito. Ah, pastor, então quanto menos roupa tiver, mais perfeito é o ambiente. Para com isso. As coisas mudaram e agora não é bem assim. As roupas começaram a ser utilizadas para esconder os pecadores que se tornaram ou para mostrar a pureza que perderam. A roupa era para evidenciar os pecadores que eles haviam se tornado ou para mostrar a pureza que perderam. Roupas para mostrar a glória que perderam. Se ficassem nus, estariam dizendo, nós não perdemos nada. Eles usam roupas para mostrar a glória que eles perderam. Afinal de contas, o corpo era envolto em uma luz e uma glória. E agora eles estão usando roupas para mostrar que perderam esta glória. Se eles não utilizam roupa, é como se eles estivessem dizendo, a gente não perdeu nada, não estamos perdendo nada com isso. Ou seja, ganhamos ao tomar a decisão errada. As roupas eram evidência de que eles haviam tomado uma decisão errada e perdido a glória. Resultado,
Deus faz roupas para mostrar o que seremos por meio de Cristo, o que deveríamos ser por meio de Cristo. Resultado, as roupas testemunham o fracasso presente, mas ao mesmo tempo testemunham a glória futura, porque foi Deus que preparou a roupa para eles, e você ainda acha que é legal andar sem roupa por aí? Enfim, olha só que coisa, que conceito bem abrangente. Chegamos no capítulo 3, o conflito da terra veio do céu, veio para a terra. Os anjos contaram a história para Adão e Eva sobre a queda, eles foram avisados, patriarcas e profetas no capítulo 3 fala sobre isso, avisaram para eles que eles seriam tentados e, se necessário, todos os anjos do céu viriam em auxílio. Só que eles não estavam imaginando que uma serpente falaria. Imagina só, eles não se prepararam para isso, né? Uma sessão mediúnica foi feita aqui no capítulo 3, o diabo tomou posse do corpo de uma serpente, que era um ser simplesmente fantástico, belíssimo, ok? E eles estavam esperando um anjo conversar com eles. E, consequentemente, instaurou-se aqui o cenário perfeito para a tentação. Satanás só podia ter acesso a ele junto à árvore proibida, não os ocuparia em tentações contínuas, seria daquela vez, e foi a única vez suficiente. A sessão mediúnica foi realizada, a serpente, uma médium, tinha asas, cor de ouro polido, brilhava. Os anjos disseram para Adão e Eva não se afastar, para Eva não se afastar do marido, não fique longe do seu marido. E foi exatamente nesse momento que estava distante que ela se tornou um alvo mais fácil. Você percebe que a serpente, um animal sagaz, Eva ficou espantada com a serpente que falava com aspecto, né? Se tivesse o aspecto de anjo, ela ia desconfiar do aviso que havia recebido. E começa então a primeira mentira: certamente não morrerás. Vai morrer se comer do fruto? Conversa fiada, não morre não. Muito pelo contrário, você vai virar Deus, vai melhorar, né, a aparência muito bela do fruto, e o que não presta hoje em dia da mesma forma, é envolvido com uma bela atratividade, é lixo revestido de luxo para chamar a nossa atenção. Resultado, Eva, Adão comeu o que o inimigo ofereceu, e assim está o ser humano hoje, comendo de tudo aquilo que o diabo oferece. E aí você percebe do verso 8 até o 13 que Deus vai ao encontro do pecador. A Bíblia diz que Adão teve medo, e o medo passou a ser uma das primeiras consequências do pecado. Começou um processo de transferência de culpa. Foi a mulher que tu me deste, a mulher foi a serpente. Ninguém quer assumir sua própria responsabilidade, tal qual hoje vivemos culpando as pessoas, usando as pessoas como amuleto para justificar nossa fragilidade e não assumimos nossa própria responsabilidade. Você percebe que a princípio parece ser uma coisa tão pequena, um fruto proibido. Pois é, nas pequenas coisas é que nós tropeçamos. Ninguém anda tropeçando em montanha, mas em pequenas pedras que estão no caminho. Vamos prestar bastante atenção. Satanás queria que caíssem no desagrado divino e que comessem do fruto da árvore da vida para serem eternos mortais. Por isso eles foram expulsos do jardim, porque eles teriam acesso ao fruto da árvore da vida, então seriam eternos mortais. E Deus então os expulsa do jardim por conta disto. Durante muito tempo, Éden ficou na terra. Adão ia para a porta do jardim fazer culto. Imagina a tristeza, o coração arrasado, deprimido. Antes do dilúvio, Deus tirou o Éden da terra. O versículo 15 do capítulo 3 mostra a essência do evangelho, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, a promessa do Messias fora dada para Adão e Eva. Eles estavam vestidos já com a pele do cordeiro, porque um sacrifício fora oferecido, mostrando exatamente o plano divino para resgatar a raça humana. O plano permanece até hoje, o resgate por intermédio de Jesus Cristo, e nós estamos dentro deste processo. Estamos caminhando de volta ao Éden. No entanto, é necessário recebermos Jesus como nosso Salvador. Estes são os nossos primeiros passos no ano bíblico para este ano. O conteúdo é simplesmente fantástico. Vem com a gente todos os dias. Esse foi o resumão dos 3 primeiros capítulos. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe. Deus abençoe você. Beijo no seu coração.